E aí pessoal, tranquilos? Nessa aula vamos começar a trabalhar com a parte de desenhos. Nas últimas duas aulas nós vimos o que? A parte de introdução do Core, onde vocês puderam ter conhecimento, ter contato com a área de trabalho, conhecer um pouco mais sobre a caixa de ferramentas, barra de ferramentas, paleta de cores, toda aquela introdução inicial para que a gente possa ter um melhor fluxo de trabalho. Vocês têm que conhecer pelo menos o básico do programa que vocês vão trabalhar. E a partir de agora, sim, nós vamos começar com a parte de criação, a parte de criar alguns desenhos. Eu vou ensinar as ferramentas do Corel de uma forma contextual, tentar explicar alguns conceitos. Tá? E nas últimas 10 videoaulas, ou seja, na segunda metade do curso, é onde nós vamos exercitar todas essas ferramentas que a gente está aprendendo agora. Tá? Hoje, por exemplo, a gente vai aprender a ferramenta mão livre, a polilinha, a gente vai aprender também um pouco sobre contornos e linhas, algumas formas geométricas já pré-definidas. Tá? Isso tudo vocês vão aprender de uma forma simples, mas nós vamos aplicar tudo isso na segunda metade do curso, que é onde a gente vai fazer toda a parte de criação, flyers, folders, layouts para web, logotipos, vetorização e tudo mais, tá? Mas vocês têm que aprender agora para poder chegar lá e desenvolver maior rapidez. Bom, é o seguinte, nós vamos aprender primeiramente a ferramenta chamada de mão livre, tá vendo? Ela está nesse conjuntinho aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto conjunto de ferramentas, lembrando que isso aqui é um menu desdobrável. E a primeira opção é a ferramenta mão livre, que por um acaso ela tem um atalho que é o F5, tá? Por que ela é chamada de mão livre? É o seguinte, é como se alguém já trabalhou com Paint, já mexeu, fuçou, tinha aquele lapisinho que vocês clicavam e ficavam arrastando para poder gerar o desenho. Aqui é a mesma coisa. Eu clico com o botão esquerdo, mantenho ele pressionado e aí eu consigo fazer o que eu quiser. Eu consigo dar formas de acordo com o que eu vou mexendo com o mouse, tá vendo? Olha só. Eu posso brincar aqui, eu posso desenhar, por isso que ele é chamado de mão livre, tá vendo? Eu posso criar aquilo que eu quiser, olha só, tá? Só que essa não é a nossa forma correta de usar a mão livre. Uma outra coisa, se eu quisesse deletar essas linhas, esses desenhos, eu pegaria a nossa ferramenta de seleção, que ela serve para movimentar os objetos, tá? E também eu posso dar um delete, selecionando os objetos que eu quero e dando apenas um delete. A mão livre nós vamos usar da seguinte forma. Vocês vão clicar com o botão esquerdo sim, mas vocês não vão arrastar com o botão esquerdo pressionado. Clica e solta. Movimento o mouse, ele vai me dar uma linha precisa, tá vendo só? Olha só. Uma linha precisa, retinha. Se eu fosse tentar desenhar uma linha, olha só como é que ficaria. Tá? A mão livre, ela é complicadinha, ó. Você não consegue desenhar uma linha precisa só com o botão esquerdo pressionado. Então, vocês clicam com o botão esquerdo, solta, tá? E aí vocês têm aí uma reta precisa, tá? Vamos apagar elas aqui. E se eu quiser, eu fiz uma única linha. E se eu quiser juntar uma linha com uma outra linha para formar um objeto? Eu consigo, tá vendo? Olha só, vamos fazer devagar. Eu vou criar uma linha. Tá vendo esses quadradinhos aqui? Que eu tô clicando aqui, ó, que chama de nós. Vocês vão ter mais para frente uma aula só sobre nós. Eles são os conectores de uma linha a outra, tá? É através desses nós que eu conecto uma linha com a outra, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar nesse nó aqui e vou criar uma linha até aqui. Então, esses dois nós estão conectados. Esse outro nozinho está separado desse aqui. Então, eu vou clicar aqui e gerar uma linha até aqui. E olha só,
ele se tornou um objeto único. Eu tenho 3 segmentos, 3 linhas, mas ele forma um triângulo, um objeto único. Por que que eu preciso disso? Para você dar o preenchimento, para você pintar, eu preciso de um objeto extremamente fechado, tá? Nessas junções ele tem que estar fechado. Se eu clicar no objeto e clicar em qualquer cor aqui da paleta de cores, ele vai me dar um preenchimento. Tá? Eu vou simular aqui um objeto que de repente deu algum problema e ele não fechou. Tá? Então vou fazer o mesmo objeto aqui. Tá? Vou clicar no conectorzinho aqui. E aqui de repente eu vou clicar no conector. De repente eu cliquei muito próximo, mas ele não fecha. Tá? Reparem, vou aproximar com o zoom, que esse segmento não está fechado, tá? Vamos ver se ele vai pintar. Apesar dele ser um objeto único, ele não preenche. Tá vendo? Por quê? Porque o meu objeto está aberto. Ao contrário desse aqui. Fazê-lo novamente. E agora fechando um conector com o outro, aí eu posso dar um preenchimento. Tá legal? Então, só lembrando, esses nós que a gente vai ver mais pra frente, eles são úteis para você conectar um segmento ao outro, mas não somente isso. Linhas e nós e curvas são a base do código que vocês vão aprender nas próximas videoaulas, tá? Legal. Eu tenho aqui uma outra ferramenta chamada linha de 2 pontos. Se na mão livre você teve que clicar para poder gerar a linha, eu cliquei na mão livre, só lembrando, eu dou um clique aqui, ele já vai me gerar a linha de um ponto ao outro, correto? Tá. Se eu clicar, manter o mouse pressionado, botão e arrastar, ele não vai me gerar uma linha, correto? Já na ferramenta linha de 2 pontos, ele é ao contrário. Eu posso clicar assim com o botão esquerdo e arrastar, olha, que ele já vai me gerar a linha. Eu estou com o botão esquerdo pressionado, tá vendo? Ele já vai me pressionar, ele já vai me dar uma linha precisa, tá? Ó. E da mesma forma do exemplo anterior, tá? Eu posso gerar um objeto. Olha só, um caso que acabou de acontecer. Aparentemente ele está fechado, correto? Fechado? Olha só. Tá. Só que aqui está dando um problema muito comum. Vejam esse canto. Esse nó está perfeito. Agora, a junção, o cotovelo não está coerente, tá vendo? Ó. Então, ele não está fechado. A gente acha que ele está fechado, mas não está. Então esse é o caso que eu tinha mostrado agora há pouco, de um objeto que aparentemente está fechado ou não. Para a gente comprovar, é só você arrastar e ver que esses segmentos estão separados desse aqui. Então, na verdade, esse segmento está sobreposto ao objeto, mas não quer dizer que ele esteja fechado. Então eu vou refazer esse objeto de forma que ele fique fechado, tá? Eu vou clicar, vou moldar aqui o meu triângulo, tá? Olha só. Estou pegando todos os pontos e juntei. Tá? Teoricamente agora ele está fechado, olha aí. Vamos conferir se isso ocorreu mesmo. Olha só. Fechado. Fechado. E fechado. Tá vendo? Então o Corel ele pode ser um pouco enjoadinho por causa desses lances de fechar e não fechar, tal. Vocês vão ter que se acostumar bastante com isso, tá? Mas fazer o que? É preciso seguir os comandos do Corel, já que ele é tão cri-cri assim, tá? Bom, a última ferramenta dessa aula que eu vou ensinar para vocês é justamente a polilinhas, tá? Qual que é o significado da polilinha? É o seguinte, você pode clicar. Agora dessa vez eu não preciso manter o botão do mouse pressionado. Estou simplesmente arrastando como se fosse uma mão livre. Só que com um clique só eu consigo fazer a junção das linhas. Tá vendo? Dos segmentos, ó.
Eu estou clicando apenas uma vez. E vou clicar aqui para fechar. Olha só. Olha só, criei um objeto, simplesmente dando cliques, tá? E movimentando a polilinha. Ela é muito mais prática, tá? Olha só. Fechei e eu criei um objeto. Agora, depois que a gente já desenhou todos esses objetos, vamos aprender a trabalhar com linhas e preenchimentos. Na verdade, não é uma aula focada em preenchimento, mas eu vou passar uma base para vocês entenderem como funciona o esquema de linhas e contornos dos objetos. Vamos partir por base desse objeto aqui. Tá? Vocês podem perceber que ele tem o preenchimento em amarelo ou verde, conforme eu for escolhendo aqui, tá? Deixa ele no amarelo. E a linha, ela possui o contorno em preto, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, essa linha, nós podemos definir a espessura, tá? A espessura dessa linha através dessa caixinha aqui, tá? Eu vou colocar 1 milímetro, olha só como que ela ficou um pouco mais grossa. Vamos aumentar um pouquinho mais, 3 milímetros. Então eu posso definir individualmente, tá? A espessura de cada objeto, olha só. Posso colocar 10 milímetros aqui. Então eu defino a espessura da linha de cada objeto separadamente. E não somente isso. Se eu quiser que esse objeto não tenha um contorno, aqui na barra de ferramentas, tá vendo? Na paleta de cores, perdão, nós temos esse xizinho que ele anula tanto o preenchimento quanto o contorno. Se eu clicar nele com o botão esquerdo, eu elimino o preenchimento. Esse objeto passa a ser um objeto teoricamente transparente, ele não tem preenchimento nenhum, tá vendo? Voltarei ao preenchimento. Com o botão direito, eu retiro a borda. Tá? Eu posso colocar uma borda de uma outra cor? Claro, vamos colocar uma borda da cor vermelha. Ao invés, se eu clicar com o botão esquerdo, eu preencho. Se eu clicar com o botão direito, eu dou a definição da borda, a cor da borda. Então, olha só. Borda verde, borda azul, borda magenta, o rosa, o pink, olha. Tá vendo? Eu defino com o botão direito a cor do contorno. E ainda mais, nesse controlezinho que a gente tem aqui, eu consigo definir a ponta inicial e a ponta final de uma linha, tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouco. E aqui no meio, o estilo de tracejado que a gente quer ter nessa linha aqui. Isso aqui são linhas, tá? Olha só, conforme eu vou definindo aqui, ó, ele vai aplicando esse tracejado no objeto que eu estou selecionado. Olha só que interessante. Tá vendo? Diminuir um pouco a espessura. Olha só. Dá um efeito bem interessante, né? Ó. Olha só. Tá? Então você pode estilizar aí suas linhas, suas bordas, tá? Com cores, estilos. Agora eu vou fazer o exemplo que eu estava explicando agora. Eu vou fazer uma linha. Eu vou dar uma espessura até razoável para ela, para a gente poder notar a diferença, tá? Eu vou deixar o segmento por enquanto normal. Eu vou colocar aqui na ponta a seta, tá vendo? Ó? E no final vou colocar um outro tipo de seta, tá vendo? Olha só. Então é uma linha, um segmento que possui um início e um fim determinado. Tem outras determinações aqui, tá vendo? Ó. Tá? Posso colocar aqui outros tipos de inícios, de finais. Olha só. Tá? Posso definir que agora no meio aqui ele vai ser um estilo pontilhado. Então tem várias configurações que vocês podem dar que geram efeitos que de repente vocês olham aí e falam, nossa, como será que esse efeito foi feito, né? E são coisas simples já pré-configuradas pelo Corel, tá? Para a gente encerrar essa primeira parte de desenho aqui, eu vou dar uma limpada na minha área aqui, tá? Aqui eu tenho algumas formas
pré-definidas, tá? Mas isso a gente vai ver numa próxima aula. Aqui, só para encerrar essa primeira parte, eu tenho aqui a ferramenta retângulo, que ao clicar com o mouse, clicar com o botão esquerdo e arrastar, eu consigo modelar esses boxes, essas caixas, tá? É retângulo, mas eu posso fazer um quadrado, perfeito. Para isso, você pode segurar a tecla Ctrl e Shift, e aí eu gero um quadrado com seus lados praticamente iguais, tá vendo? Ó, quadrados íntegros, né? Que eu mantenho as proporções tanto das superiores, inferiores e as laterais, tá? Posso preencher, tá? A ferramenta elipse, que é o círculo, se eu não apertar o Ctrl nem o Shift, ele vai me dar aqui a forma que eu quiser moldar. Se eu segurar o Ctrl e Shift, ele me dá um círculo praticamente perfeito, tá vendo? Ó? Eu também posso pintar esse círculo, tá? Olha só. Tá? Então tenho vários círculos, tenho aqui os quadrados, os retângulos. São formas pré-estabelecidas pelo Corel que a gente pode usar a qualquer momento. E vocês vão ver nas próximas duas videoaulas. Nós vamos ver na próxima a ferramenta Bezier. E, se eu não me engano, na aula 4, nós vamos ver algumas formas pré-estabelecidas. Formas básicas, prontas, tá? Já para a gente poder começar a criar alguma coisa com formas pré-estabelecidas. Vamos ver as ferramentas polígono, estrela complexa e algumas outras ferramentas de desenho também. Como dito, essa primeira parte, tá? Acompanhe as próximas videoaulas.